Editorial. O Asilo São João Bosco, entidade respeitada e quase centenária, caiu na besteira de contratar um advogado trabalhista que por lá chegou sob indicação, excelentes credenciais, inclusive como ex-marido. Contratado para atender a entidade, o profissional nem bem esquentou o banco e já começou a passar a mão em dinheiro que não lhe pertencia. E foi assim que, quando a direção do asilo descobriu, ele já havia maquinado 75 mil reais que deveriam estar depositados para garantir dívidas trabalhistas. Trocando em miúdos, o advogado estava roubando a entidade, ou seja, o asilo. Descoberto o rombo, o asilo foi buscar informações sobre quem havia contratado e descobriu que contra o advogado havia no Conselho de Ética da OAB mais de 50 denúncias contra o seu mau procedimento profissional. Hoje vai acontecer uma coletiva de imprensa na sede do asilo para entregar aos profissionais de imprensa uma farta e robusta documentação comprovando a pernada do advogado contra a entidade. Ontem à noite eu conversei com o presidente da OAB, nosso querido Mansur Carmouche, e lhe perguntei por que se acumulam tantas denúncias contra maus advogados sem as providências do Conselho de Ética. E ele me explicou que os denunciados passam a fazer recursos das suas situações e, como conhecem a lei, se defendem até as últimas instâncias, não ligando para as consequências dos seus atos inconsequentes. Por isso, a cassação da carteira do mau advogado se torna difícil, demorada e às vezes quase impossíveis. O rombo ou o roubo contra o Asilo São João Bosco é de 75 mil reais. Mas some-se a isso as outras quase 50 denúncias contra apenas esse advogado e sintam o rombo por ele ocasionado com a sua advocacia nojenta, desonesta, ladra. O presidente da OAB me garantiu ontem que o direito de advogar desse advogado será suspenso hoje. Chega de envergonhar a classe. Quando se chega ao ponto de tornar pública a má conduta de um advogado, é porque certamente os lesados já percorreram todas as tentativas
possíveis e imagináveis de acordos visando o reparo das falhas cometidas por esses maus profissionais, restando, em última instância, denunciá-los por apropriação indébita numa delegacia de polícia e todos os demais recursos para reparar o prejuízo, entre os quais o recurso da imprensa. Acredito que profissionalmente esse advogado está acabado, marcado pelo farto noticiário que começou ontem nas redes sociais. E hoje o desfecho final irá acontecer. O pior é que o advogado em questão é de uma família conhecida, de prestígio, de pessoas boas. E ele, por sua má conduta, não merece nem dó e nem piedade. Esse é o tipo de procedimento que não se espera de um vistoso escritório de advocacia, até porque advogados não podem e não devem usar de espertezas contra os seus clientes, traindo a ética e a moralidade que a profissão exige, ainda mais contra um asilo de velhos. É um ato da mais pura e imperdoável crueldade. Fim dos caminhos, terminadas as esperanças de um acerto, resta a imprensa para marcar com ferro em brasa o final da carreira desse mau profissional. Para a OAB de Mato Grosso do Sul, ficará a obrigação de providências imediatas a fim de que esse indivíduo não mais faça vítimas das suas espertezas, das suas desonestidades. Para quem contrata, fica a dica, a necessidade de, antes de contratar quem quer que seja, consultem o Conselho de Ética da OAB para saber se há qualquer coisa que desabone a conduta profissional do pretenso a ser contratado. Para nós, a punição imediata contra um mau profissional que se especializou em dar golpe em seus clientes, desrespeitando até uma entidade quase secular que cuida com amor e carinho dos velhinhos nesta capital, não tem como perdoá-lo na sua conduta desonesta, que merece, no mínimo, cadeia. Bom dia.